Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Luiz da Divina Presença e estou aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho mais a respeito dos ensinamentos dos mestres. Então hoje nós vamos falar um pouquinho em relação aos corpos, principalmente os chamados corpos inferiores. Então a gente está muito habituado a conhecer apenas o corpo físico e nós temos outros corpos além do físico. Nós temos o corpo físico etérico, né, que seria a contraparte desse corpo físico, o lado sutil, temos o corpo emocional e também temos o corpo mental. E existem ainda, né, outros corpos que são chamados de superiores, que depois, num outro momento, a gente vai conversar um pouquinho mais, e temos um corpo que é mais ou menos uma espécie de corpo intermediário, ele é um corpo intuitivo, que ele fica como se estivesse realmente interligando, né, os nossos corpos superiores com os inferiores, que são esses que eu acabei de falar, os corpos da personalidade. Então vamos conhecer um pouquinho desses corpos inferiores. Primeiro, o corpo físico todo mundo conhece, né? Esse complexo de sistemas que permite que a gente esteja aqui na matéria, né, vivenciando essa experiência da encarnação. Junto com esse corpo físico, nós temos o que o mestre tibetano chama de corpo etérico ou contraparte etérica. Então, esse corpo ele permeia o nosso corpo físico e ao mesmo tempo se sobressai um pouco dele, né? Então é como se fosse uma segunda pele. E é nesse corpo que estão os chamados chakras e também, né, estão os meridianos, que do mesmo jeito que as nossas veias e artérias são as zonas condutoras, né, de energia do nosso corpo etérico. O mestre tibetano explica que do mesmo jeito que o corpo físico se alimenta, se nutre do ar, né, para poder trabalhar a oxigenação do corpo e também se nutre, né, dos alimentos e da água, o corpo etérico se nutre daquilo que se conhece como prana, que é a energia vital, que está contida no ar atmosférico e que é decorrente de todos os seres da natureza, né? Então está presente nos elementos elementais da natureza, em toda a Terra, e essa energia ela é absorvida quando nós inspiramos o ar, e o prana ele vai então alimentar, vivificar o nosso corpo etérico. O mestre tibetano também explica que o corpo etérico funciona como uma espécie de filtro em relação a todas as energias que vêm dos outros corpos e também em relação às energias que vêm, né, do próprio astral inferior e do astral em geral do planeta. Então, o que ele nos diz? Que se nós não tivéssemos um corpo etérico, nós estaríamos constantemente doentes. Justamente por quê? Porque nós estaríamos absorvendo o tempo todo a energia densa, a energia negativa que é criada pela humanidade, que circula em todo o planeta. Então, o corpo etérico ele tem esse papel, né, de filtrar, de dar uma segurada, de ser uma espécie de para-raios em relação a essa energia. Mas isso não quer dizer que ele transmute a energia ou que ele absorva essa energia e fique tudo bem. A questão é justamente essa. A gente precisa, muitas vezes, né, de um processo de limpeza, de purificação, de harmonização, de transmutação desse corpo para não deixar que tudo isso seja somatizado no físico. Então é importante que a gente entenda que todos os processos de cura e de tratamento eles muitas vezes estão ligados ao sintoma. Pelo menos assim, dentro da medicina mais tradicional, né, a medicina alopata, enfim, ela está voltada muito para essa questão sintomática, né, de ver justamente o problema e tentar sanar aquele problema. Então a gente precisa justamente o contrário, né, trabalhar causa e não sintoma. Sintoma não adianta porque vai reaparecer ou vai se manifestar de outra forma, né, aquela energia. Agora a causa sim a gente elimina e pronto, a doença também é eliminada. Então os mestres nos explicam que as energias nocivas que causam as doenças no corpo físico, elas vêm descendo dos outros corpos. Ou seja, elas fluem do corpo mental, elas fluem do corpo emocional, elas fluem do corpo etérico. Fora as energias kármicas, né? De doenças kármicas, de coisas que já estão registradas e que a gente até tem uma chance de transmutar, de dissolver, e se não consegue, aquilo vem, né, como um acerto, literalmente, como uma compensação daquela energia. Então é importante que a gente perceba
o quanto a gente pode trabalhar a nossa energia mental, emocional e etérica para evitar que isso se cristalize no plano físico e vire, né, uma doença física. O corpo emocional, ele retém todas as emoções e sentimentos e padrões emocionais que a gente criou ao longo da vida. E o corpo mental retém todos os padrões mentais, crenças, conceitos, valores, superstições, paradigmas, ideias, imagens, enfim, tudo que também a gente construiu desde o início da vida. Então, tanto o corpo emocional quanto o mental, eles vão sendo construídos na medida em que nós vamos crescendo. Segundo os mestres, a cada encarnação a gente recebe tanto um corpo físico etérico novo, quanto um emocional e um mental. E essas energias, elas vão sendo construídas desde o início da vida. Então, por exemplo, no corpo emocional se formam padrões que a gente às vezes nem sabe, nem conhece. Então vamos dar um exemplo. Um bebezinho que está acordando de madrugada com fome ou com dor de barriga e começa a chorar. E os pais não vão atender, né? Nem a mãe, nem o pai estão dormindo e, consequentemente, não ouvem, não atendem essa criança. Isso pode se repetir outras vezes. Aí pode se gerar um sentimento claro de abandono, de rejeição. E isso pode ser, né, um padrão que se forma, que vai sendo reforçado em outras experiências na medida que esse bebê cresce, né, e que depois está como um padrão inconsciente no nível do adulto. E cada vez que alguma coisa similar acontece, aciona um gatilho que faz com que a pessoa traga todo esse padrão, essa emoção infantil. Então, existem muitos padrões nossos, não só esse, obviamente, mas vários outros, que estão inconscientes, que são emocionais e que estão, né, num nível completamente inacessível, que a gente não se dá conta. Fora os outros que a gente se dá conta. Então, por isso que é importante que a gente tente percebê-los, tente se dar conta deles, ouvi-los, senti-los em algum nível, né, e tentar trabalhá-lo, modificá-lo de alguma forma. No nível mental, a gente também, né, vai recebendo informações, ideias, conceitos, valores, primeiro da família, depois da escola, depois da sociedade, consequentemente, né, do grupo de amigos, enfim. A gente vai formando coisas, vai, né, simplesmente recebendo e nem sempre questiona, avalia, pondera, analisa, vê se é bom, se é ruim, se é produtivo, se é construtivo, se é negativo, se é destrutivo. A gente vai simplesmente aceitando e repetindo. Então isso é outro ponto para que a gente se dê conta, né? Perceber essa energia que está registrada no nosso corpo mental, perceber a energia que está registrada no nosso corpo emocional, ver o quanto dessa energia pode ser limitante, negativa e destrutiva e entender o quanto dessa energia pode estar nos causando também doenças físicas. Porque, como eu falei, tudo vai descendo, né? Do mental, do emocional para o etérico. E aquilo que eu disse antes, o etérico ele dá uma segurada, mas isso não quer dizer que ele vá transmutar a energia, que ele vá simplesmente ficar, né, retendo aquilo e aquilo não se manifestar. Então é por isso que se diz, quando a gente trata o homem de uma maneira integral, ou seja, no nível físico, etérico, emocional, mental e até mesmo espiritual, aí sim nós estamos tratando dele de uma forma holística. Aí sim há a chance dele ser verdadeiramente curado, da gente atingir não só o sintoma, mas também a causa que provocou aquele sintoma ou as causas, né? Porque pode ser mais de uma. Então isso é super importante. E a questão, né, de hoje se trabalhar cada vez mais com outras alternativas, né, como reiki, cromoterapia, aromaterapia, florais, enfim, são diversas técnicas que existem hoje em dia que trabalham não apenas, né, no nível físico, e algumas delas quase não são tão diretamente ligadas ao físico, mas trabalham muito mais no nível sutil, no etérico, no emocional, no mental, formando justamente, né, novos padrões, ou quebrando antigos padrões, ou curando antigos padrões. Então isso é super importante. Os processos terapêuticos, né, que envolvem psicoterapia, que envolvem autoconhecimento, né, que envolve ressignificação das energias emocionais, porque como eu falei para vocês, né, as emoções que muitas vezes a gente tem guardadas, elas são construídas na infância.
Às vezes nos primeiros meses e anos de vida já tem coisas construídas. E depois as outras que vão sendo construídas, né? Até principalmente os 10, 11 anos. E aí isso tudo está ali como alicerce, como base para as coisas que vão vir depois. Então, ressignificar emoções é uma coisa super importante. E muitas vezes um processo terapêutico ajuda nisso. Porque eu vou entender aquela emoção não mais com aquela energia que ela tinha, não mais com aquele olhar infantil, imaturo que eu tinha, mas tendo uma compreensão dela, tendo uma visão diferenciada dela, tendo um entendimento racional dela. E isso muitas vezes também vai me ajudar a me libertar daquela energia. Sem contar no uso, obviamente, né, da chama violeta, do perdão, da dissolução, da transmutação das energias, né, que a gente tem. Então isso já tem um outro vídeo que eu coloquei, né, para vocês, falando muito da chama violeta e da importância diária do uso da chama violeta para ajudar nessas questões, nesses padrões, nessas coisas às vezes muito arraigadas e também nas coisas que são muito inconscientes. Então a gente precisa trabalhar realmente com esses corpos para poder liberar cada vez mais a energia. E também é importante que vocês entendam que o emocional e o mental são corpos que estão ao nosso redor, né? Se eu falei que o etérico é como uma segunda pele, o emocional e o mental eles têm uma energia meio ovalada, né? A forma deles é meio ovalada, então eles se expandem ao nosso redor com todos esses registros num nível muito sutil. Então eles não têm uma forma específica como a do físico. E outra também que é dito, né, é que eles podem se expandir em até 3 metros em cada direção, para cima, para os lados, para trás, para baixo, para frente. E são energias que estão constantemente em mudança, em movimento, né? Justamente por aquilo que a gente alimenta, por aquilo que a gente nutre. Quanto mais a gente, né, nutre coisas boas, positivas, luminosas, amorosas, harmoniosas, pacíficas, né, melhor, obviamente, porque isso tudo vai gerando energia, frequência, vibração nos nossos corpos, no nosso eu. E a nossa aura é justamente a reunião desses corpos, do mental, do emocional e do etérico. Então essas energias juntas formam a nossa aura que está sempre mudando, mas tem coisas que estão já arraigadas, que estão estruturadas nela. E é por isso que é importante, né, que a gente trabalhe o máximo possível dessas coisas tão arraigadas para que elas não se cristalizem no plano físico e não virem doenças. Então a mudança de padrões energéticos, a mudança de padrões emocionais, a mudança de padrões mentais é fundamental para um processo de cura, né, integralizada. E outra questão que eu falei antes é sobre o nosso corpo intuitivo, que ele é um corpo que serve como um mediador entre os corpos da personalidade e os corpos da divindade, que a gente vai estar falando, né, mais adiante sobre isso num outro vídeo. Então assim, o corpo intuitivo nada mais é do que aquele corpo que tem uma sintonia muito mais forte com o nosso eu superior, ou com a nossa alma, ou com o nome que vocês queiram dar. Tá? E é explicado pelos mestres que através do nosso corpo mental superior, a gente então pode estabelecer uma conexão mais profunda com esse nosso corpo intuitivo e poder acessar mais as informações no nível da alma. Então assim, como é que é esse processo? Isso é chamado de construção do Antakarana, que é um termo sânscrito, né, que tem a ver justamente como ponte, como canal, que une o eu inferior com o eu superior, o eu personalidade com o eu divino. Então, trabalhar a construção do Antakarana é utilizar cada vez mais o hemisfério direito do cérebro, é utilizar cada vez mais processos que possam, né, nos abrir para essa energia mais sutil. Então assim, as próprias mandalas, os trabalhos que envolvem pintura, os trabalhos que envolvem também a dança, a música, enfim, todo o lado mais criativo, ele é uma forma de abertura e de construção do Antakarana. Mas é dito que a melhor maneira de construir, de trabalhar essa ponte e conectar com o intuitivo é a meditação. O processo de meditação regular, sistemático, vai nos ajudar a entrar em contato com o nosso eu superior, com o nosso eu mais profundo e, consequentemente, o que vai acontecer?
a gente vai intuir melhor as coisas, né? Porque hoje muitas vezes as pessoas falam intuição. Ah, eu intuí tal coisa, eu isso e aquilo. Intuir, às vezes, é confundido, né, com ser inspirado, é confundido com perceber, captar, é confundido com sentir, né? Então, do ponto de vista dos mestres, a intuição verdadeira é aquela que vem do alto. É aquela que desce do nosso eu divino para o nível da alma e do nível da alma para o nível da personalidade. Ou seja, essa intuição ela nunca falha, ela nunca estará errada, ela nunca nos levará para nenhum caminho, né, que possa ser distorcido, que possa ser complicado, enfim, ela sempre nos leva para o caminho certo e para o bem. Então, às vezes as pessoas, né, confundem o verdadeiro sentido da palavra intuição. E a meditação ela vai nos auxiliando a trabalhar cada vez mais a conexão com o nosso eu superior e perceber as coisas, né, do ponto de vista da alma, ou seja, realmente receber a informação, ouvir a voz interna, intuir o que tem que ser feito, que decisão, que escolha, que caminho, que proposta, enfim, que processos, e isso tudo, né, vai acontecendo na medida em que a gente vai se desenvolvendo. Tem uma coisa que eu acho super legal e importante também que o mestre tibetano diz, que é o seguinte: ele usa uma metáfora para falar dos nossos corpos inferiores. Então ele diz assim: imagine que à sua frente vocês têm 3 cavalos e que esses cavalos estão indo para direções diferentes. Um para a esquerda, um para a direita e um para o centro. E que existe um cocheiro, né, numa carruagem que está sendo puxada por esses cavalos, e esse cocheiro tem que segurar esses cavalos, tomar as rédeas e fazer com que eles todos sigam a mesma direção. Ou à esquerda, ou à direita, ou para o centro, mas eles têm que ir para uma direção só. Esses cavalos são os nossos corpos, mental, emocional e etérico-físico. O cocheiro, ele diz que é o nosso eu personalidade, que tem que estar no controle desses corpos. E, obviamente, os corpos compõem a personalidade. Então ele também fala que uma personalidade desintegrada é justamente o resultado de corpos sem direção, né? De energias que estão brigando, que estão em conflito, onde o físico puxa para um lado, o emocional para o outro, o mental para o outro e assim por diante. Então ele diz que uma personalidade integrada é aquela que consegue dominar esses corpos e fazer com que eles sigam, né, naquela direção e com comando, com controle, com domínio dessa energia. Com o passar da evolução, do tempo, do desenvolvimento daquela personalidade, ele também nos diz: agora a personalidade, né, será substituída por um novo cocheiro. Agora o cocheiro será a alma. Então a alma é que vai tomar as rédeas e vai dirigir aquela personalidade. Então, obviamente, isso é um processo, né, de uma evolução ainda maior ao longo dessa caminhada. Mas o importante é a gente perceber que o primeiro passo é esse: conhecer qual é o padrão, para onde está indo cada corpo nosso, qual é a energia que o compõe, tentar justamente comandá-lo, né, através de uma mudança de padrões, através de uma energia muito mais positiva, focada muito mais no positivo, né, não mais repetindo os padrões antigos, quebrando, transmutando esses padrões, para que eles então comecem a olhar para a mesma direção. E inicialmente a mesma direção é essa: é o bem, é a luz, é o amor, é a pureza, é o serviço, é a paz, é a fraternidade, é a inclusividade, é a doação, é o equilíbrio, a harmonia, o perdão, enfim, né? Sempre voltando as nossas energias mentais, emocionais, etérico-físicas para o bem, para que isso então possa gerar uma integração e para que isso possa fazer com que a nossa personalidade seja mais coerente, mais integrada, e essas forças então possam nos conduzir de uma maneira muito mais harmoniosa e equilibrada, até que a gente consiga, né, entregar o comando desse eu inferior aqui para o novo cocheiro, como o mestre falou, a alma. E aí isso vai representar uma grande evolução na nossa caminhada. Então é isso que a gente precisa perseguir. Esse é o nosso objetivo, né? Evoluir cada vez mais e cada vez mais ser dirigido pela alma e não pela personalidade. Porque a personalidade tem muito da questão do ego, né? Do eu primeiro, do eu melhor, do eu mais. E a alma em cada um de nós tem muito mais esse aspecto, né, do todo, do uno, da inclusividade,
né, do que eu quero para mim, eu quero para o outro, o bem que eu quero para mim, eu quero para o outro. Enfim, tem uma coisa muito mais de unidade, de irmandade, de fraternidade, de amor, né, que o eu personalidade ainda não conseguiu desenvolver. Então o nosso objetivo realmente é trabalhar o máximo que a gente puder em termos de corpos, em termos de personalidade, para em algum momento, de preferência nessa encarnação, a alma tomar as rédeas e a gente ser conduzido para uma evolução maior. Então hoje a gente fica por aqui e no próximo encontro falaremos um pouquinho mais sobre os ensinamentos da Fraternidade Branca. Até o próximo!